Fala galera, beleza? Tudo bem? Aqui é o professor Fagner. Estou iniciando recentemente esse canal. Vou pedir para vocês curtirem, compartilharem, se inscreverem. E sempre que possível o professor vai colocar os vídeos aqui de história, né, para que vocês tenham acesso a informações, para que nós possamos trocar conhecimentos e tudo mais, ok? Muito bem, hoje o assunto é Mesopotâmia, né? Mesopotâmia. Muito bem, o que significa Mesopotâmia? A palavra Mesopotâmia, ela vem do grego e significa terra entre rios. Pois bem, a Mesopotâmia está localizada hoje onde fica o país Iraque, Turquia e partes da Síria, né? Por essa região passam os dois grandes rios, Eufrates e Tigre, que inclusive estão até citados na própria Bíblia. Muito bem, a Mesopotâmia é muito importante para o estudo histórico. Mas por que nós estudamos a Mesopotâmia em si? Porque na Mesopotâmia nós tivemos as mais antigas cidades, o surgimento da agricultura, os mais antigos exércitos, as mais antigas leis, as mais antigas religiões, a primeira forma de escrita e a primeira história escrita, né, que é a epopeia de Gilgamesh. Muito bem, então muito do que nós somos enquanto sociedade, enquanto cidades, povo, né, nós temos e devemos essas origens aos povos mesopotâmicos. Então, repetindo, Mesopotâmia, terra entre rios. Pois bem, a Mesopotâmia ela está contida ou localizada em uma região chamada de Crescente Fértil. Por que Crescente Fértil? Crescente porque tem a forma de uma lua crescente e fértil porque a região é uma grande produtora de alimentos. A Crescente Fértil vai do Egito, do norte do Egito, abarca o rio Nilo, o rio Eufrates e o rio Tigre. Então, repito, tem a forma de uma lua crescente e é uma região fértil, uma região produtora de alimentos desde o período neolítico, que você já estudou quando você, né, leu, assistiu videoaulas, fez exercícios sobre a pré-história. Então, desde o período neolítico, a partir do momento que o homem começa a se sedentarizar, cria a agricultura, a Mesopotâmia é um local de destaque de surgimento dos primeiros povos, por assim dizer, né, do mundo. Pois bem, vamos lá. Você já sabe que Mesopotâmia é terra entre rios, você já sabe que a Mesopotâmia está na região da Crescente Fértil, uma região que tem a forma de uma lua crescente, fértil por causa da grande produção de alimentos. E agora a gente precisa saber de algumas coisas relacionadas aos povos. Pois bem, vários povos ao longo da história ocuparam a região da Mesopotâmia. Por exemplo, sumérios, acádios, assírios, babilônicos, por exemplo, amoritas, caldeus e tantos outros. Esses povos têm características distintas, mas também algumas semelhanças. Então, de maneira geral, o professor vai comentar aqui com vocês essas características, semelhanças e diferenças. Pois bem, vamos começar pelo povo sumério. O sumério é um dos povos mais antigos da Mesopotâmia, né? E nós temos registros do povo sumério, ou sumeriano, como alguns livros colocam, de mais de 8.000 anos. Os sumérios eram produtores de alimentos, agricultores, né? E também já criavam, domesticavam animais, né? Então você tem produção de alimento nessa região, e isso é característica dos povos que viviam na Mesopotâmia. Por quê? As civilizações que se desenvolvem na Mesopotâmia são chamadas de civilizações hidráulicas. Porque essas civilizações, esses povos, vão se utilizar da força dos rios, ou melhor, da força da água, né, para criar canais de irrigação, né, para desenvolver a agricultura e o próprio pastoreio. Então, esses povos se utilizam dos seus rios e muitas das vezes das inundações que esses rios provocavam. Muitas das vezes nós temos concepções que inundações e enchentes são coisas extremamente negativas, e hoje em dia isso parece a nós muito negativo, mas para esses povos essas inundações eram extremamente produtivas, principalmente na questão dos alimentos, porque uma vez que aconteciam, fertilizavam o solo e permitiam produção de alimento. Muito bem, então os sumérios eram agricultores, pastores, e que desenvolveram também as primeiras cidades, né,
como é o exemplo de Ur e Uruk, né, que ficavam na Suméria. Os sumérios era, aliás, o mais antigo povo da Mesopotâmia, né? E foram os sumérios também que desenvolveram a forma de escrita mais antiga do mundo, que é a escrita cuneiforme. O que acontece? Por que tem esse nome, escrita cuneiforme? Essa escrita cuneiforme tem esse nome devido ao instrumento que era utilizado para realizar a escrita, que era chamado de cuneus. Então o que acontecia? A maneira que a gente escreve hoje é muito diferente da maneira que os antigos mesopotâmicos escreviam, né? Hoje nós utilizamos papel, utilizamos o nosso computador, o celular. Os mesopotâmicos, primeiramente, não tinham essas tecnologias, né? Principalmente os sumérios. Então, com o que eles escreviam? Escreviam uma tábua de argila, né? Utilizando essa ferramenta, o cuneu, e afundando, né, nessa tabuinha de argila, né? E criando símbolos ali. Depois que eles faziam esses símbolos numa tábua de argila, colocavam essa tábua de argila em um forno e ali você tinha uma escrita. E por que se inventa, se desenvolve a escrita? Qual é a função da escrita? A escrita, ela tinha várias funções, na verdade. Uma delas, registro de impostos, de pagamentos de impostos. Outra, registro de leis, registro de feitos de reis e imperadores. Então, a escrita, ela marcava eventos, né? Ordens, decisões, ações importantes para se registrar e se guardar ao longo do tempo. E foram os mesopotâmicos, os sumérios, o povo sumério, que desenvolveu a escrita cuneiforme, a mais antiga forma de escrita do mundo. Do mundo. Muito bem, então os sumérios, repito, agricultores, pastores, desenvolveram a escrita. Muito bem, depois dos povos sumérios nós tivemos os povos acadianos, ou os acádios. E os acádios construíram o primeiro império da Mesopotâmia, né? O rei Sargão I fundou o primeiro império, ou reino, por assim dizer. No princípio, os sumérios, por exemplo, se organizavam em um modelo de cidades-estados. O que é uma cidade-estado? Cidade-estado é uma cidade que funciona como se fosse um país, porque tem o seu próprio rei, tem as suas próprias leis e se comanda como um país, né? Uma cidade-estado, né? Funciona como um país. Então o que acontece? Os sumérios eram e constituíam essas cidades-estados. E muitas dessas cidades-estados eram governadas por uma liderança chamada de patese, ou patesi, que era uma liderança religiosa, político e militar. Muito bem, os sumérios, ali por volta dos anos 2500 a.C., perdem força e poder, e você tem então os acadianos formando o primeiro império, né? E depois do primeiro império dos acadianos você tem os babilônicos, né? E o famoso rei Hammurabi, né? O rei Hammurabi é um dos reis mais comentados e lembrados na história antiga. Mas por que o rei Hammurabi é tão reconhecido assim? Primeiro que ele também foi o formador de um império, de um reino, à sua época, mas o rei Hammurabi, ele transformou a lei não apenas em uma lei falada, mas em uma lei escrita. Aí você me pergunta, tá, professor, qual é a necessidade de uma lei escrita? Uma lei escrita, ela serviria para unificar, né, os desejos dos governantes ou as ordens de uma nação, de um governante que partiam para uma nação, né, e era uma forma de ninguém ignorar as leis, porque a partir daquele momento elas estavam escritas aos olhos de todos. Vários povos ao longo da antiguidade perceberam a necessidade de registrar as leis, para que todos vejam, todos tenham acesso, que a lei não seja restrita a um povo ou a um grupo em específico. Portanto, Hammurabi criou o seu próprio código de leis, seu conjunto de leis, que tinha aproximadamente 282 leis. O Código de Leis de Hammurabi ficou reconhecido como o Código de Hammurabi, né, que foi desenvolvido mais ou menos 18 séculos antes de Cristo. E o Código de Hammurabi, ele é baseado em uma antiga lei, a Lei de Talião. Repito, Lei de Talião. Aí você me pergunta, professor, Lei de Talião, o que seria isso?
Lei de Talião. À medida que você ferir alguém, você será ferido. O mal que você causar, vão te causar também. Ou seja, se eu sou um babilônico e eu mato um outro babilônico, é bem provável que eu seja condenado à morte. Então, o Código de Hammurabi é um código muito rígido, é um código de leis muito duro, que as pessoas temiam, né? Mas não era necessariamente um código igualitário, que todo mundo necessariamente tinha uma justiça igual. Né? Muitas vezes dependia da classe social que você estava. Né? Se você fosse um aristocrata, uma pessoa que estava na mais alta sociedade, talvez você receberia um castigo mais brando, não tão firme e forte. Mas era um código feito para controlar, era um código feito para amedrontar. E ele não era baseado na justiça, mas na vingança. Por isso era chamado também, ou era baseado também, na lei de Talião, que é traduzido na famosa frase: olho por olho, dente por dente. Muito bem. Desses babilônicos, nós temos a contribuição, então, de Hammurabi, né, e a criação do Código de Hammurabi, que é um dos mais antigos códigos de leis do mundo. Algumas pessoas dizem que é o mais antigo, na verdade não é. Existem registros históricos, arqueológicos, de códigos de reis sumérios, anteriores ao próprio Hammurabi, mas é um código que, repito, é extremamente duro, é um código extremamente punitivo e vingativo, baseado na ideia de olho por olho, dente por dente. Só para que vocês tenham ideias. Voltando. Só para que vocês tenham uma ideia. Se na Mesopotâmia, na Babilônia, um filho gritasse com a sua mãe, né, ele poderia ter sua língua cortada, seu braço cortado. Né? Se um homem construía uma casa e essa casa caía sobre aquela família e matava, por exemplo, uma das pessoas que ele estava, aquele homem que construiu a casa seria morto em frente à casa que construiu. Era uma tentativa de fazer a lei de maneira rígida, dura. Muito bem. Então, nós temos a contribuição dos povos babilônicos e o Império Babilônico também é reconhecido por ser um império muito agradável aos olhos. Daqui a pouco eu vou falar um pouquinho disso. Pois bem, depois do Império Babilônico, vamos lá, sequência de novo. Sumérios, acádios, babilônicos. Depois dos babilônicos nós tivemos o povo assírio na região da Mesopotâmia. Os assírios, como o nome já sugere, né, ficavam mais ao norte da Mesopotâmia. Né? E aí, moçada, a gente precisa falar um pouquinho desse povo, hein? O povo assírio era um povo extremamente guerreiro, militarista. Tinha armas melhores que os outros povos. E era um povo que usava a crueldade como uma maneira, uma técnica de convencer os inimigos a se render. Né? Os assírios também formaram um império, um reino, por assim dizer, extremamente militarizado, né? Que usava o terror como uma técnica, uma ideia de conquista. Só para que vocês tenham uma ideia, os assírios literalmente faziam espetinhos humanos, né? Que é também chamado de empalamento. O empalamento consiste em literalmente você espetar um ser humano. Né? E isso era uma técnica assíria antiga, né? Para você causar medo, para você causar espanto. Inclusive dizem que até o personagem Conde Drácula, né, utilizava isso também. Né? Mas isso é um assunto para outro momento, não agora. Pois bem, os assírios dominaram o norte da Mesopotâmia, um estado extremamente militarizado. Inclusive os assírios também formaram uma das primeiras bibliotecas do mundo, né, que ficava em Nínive. E depois dos assírios nós tivemos de novo os babilônicos, ou os neobabilônicos, ou o segundo império babilônico. E este império babilônico se destacou o rei Nabucodonosor, né, que é um rei bíblico, você encontra relatos dele na Bíblia. Pois bem, a Babilônia era uma cidade que impressionava a época. Né? Você tinha, por exemplo, os jardins suspensos da Babilônia. O que eram isso?
Os babilônicos construíam grandes prédios, grandes construções, e nessas construções eles faziam jardins suspensos, floridos. Era esteticamente, aos olhos, era lindo ver a antiga Babilônia, né? Viajantes que iam para Babilônia se encantavam com a Babilônia. Heródoto, o historiador grego, que foi até a Babilônia, se admirou com a beleza que era aquela cidade, né? E a Babilônia, você tinha grandes construções, como, né, eu já disse, jardins suspensos, e também os zigurates, que eram construções enormes, né, dedicadas aos deuses babilônicos. Os babilônios também desenvolveram estudos na matemática, na astronomia, criaram calendários, calendários baseados na observação da própria lua, dos astros, que já tinham 12 meses, 7 dias por semana. E os primeiros calendários você observa, por exemplo, na Mesopotâmia. Por que se cria um calendário? Qual é a importância de um calendário? O calendário é uma forma de controle do tempo, das cheias, dos rios, do momento de colher, do momento de plantar. Então o calendário ele tem uma função muito importante na história. Os mesopotâmicos, principalmente os babilônicos, já construíam calendários que contavam precisamente as estações. Já observavam o céu, né? Já davam nome às estrelas. Foram eles que iniciaram os estudos em astrologia e astronomia, entre aspas, por assim dizer. E os babilônicos, né, caíram quando surgiu um grande império no Oriente, chamado de Império Persa. Foi com o imperador Ciro, né, que nós ali por volta do século VI a.C., que nós tivemos o fim desses povos mesopotâmicos como povos dominantes. Depois tivemos os persas, e depois dos persas, os gregos macedônicos com o próprio Alexandre o Grande, depois os romanos, e a história assim caminhou. Pois bem, eu coloquei aqui características para vocês, centrais desses povos, mas vamos voltar um pouquinho mais algumas características importantes. Como eu disse, no princípio nós tínhamos lá cidades-estados. Cidade-estado é uma cidade que funciona como se fosse um país, e essas cidades eram governadas por pateses ou patesis. O que eram essas pessoas? Chefes econômicos, militares, políticos e jurídicos. Eram literalmente, manda-chuvas dessas cidades. E depois nós tivemos formações de impérios e reinos. Acadianos, babilônicos, e no primeiro e no segundo Império Babilônico, como eu já comentei aqui com vocês. Pois bem, uma coisa que é importante a gente comentar também é as divisões da sociedade mesopotâmica, de forma geral. Sacerdotes, pessoas ligadas ao exército e pessoas próximas aos reis, obviamente tinham mais privilégios, por assim dizer, né? Havia também as pessoas que eram chamadas de pessoas livres, artesãos, também camponeses, né? Agricultores, e haviam escravos na Mesopotâmia. Em diversos povos a gente observa os escravos. Escravos na Mesopotâmia, aliás, eram principalmente prisioneiros de guerra, né? Prisioneiros de guerra. Mas você também poderia ter escravos que eram escravos porque contraíam alguma dívida. Isso poderia existir também. Geralmente os escravos tinham essa cabeça raspada, sejam eles homens ou mulheres. Geralmente as mulheres cobriam-se o corpo inteiro, né? E as mulheres escravas da Mesopotâmia tinham o rosto à mostra, né? Isso é uma tradição que vinha desses antigos povos. Muito bem, então quanto mais alto, por assim dizer, você estava na camada hierárquica, na sociedade mesopotâmica, mais poder, mais influência você teria, e obviamente a aplicação das leis não seria a mesma para você, se você pertencesse a um alto escalão dessa sociedade, do que para uma pessoa que era um camponês, que era um escravo, ainda mais sendo escravo, obviamente, né? Então havia essas divisões muito claras e evidentes. Pois bem, de maneira geral, religião. Os povos mesopotâmicos, eles eram politeístas, animistas, antropomórficos. O que são essas características, professor? Politeísta é o povo que acredita em vários deuses, né?
E esses deuses tinham formas humanas e formas animais, né? Por exemplo, né, nós temos lá Ishtar, deusa da beleza, do amor. Nós temos Anu, deus do céu. Enlil, deus da atmosfera. E Sin, deusa da lua. E os deuses controlavam supostamente a vida dos homens mesopotâmicos. Muito bem. Então, de maneira geral, aqui nós tivemos um apanhado do que é a Mesopotâmia, do que é a história da Mesopotâmia, dos povos dela. Claro que é impossível a gente falar de todas as características em específico, mas o professor, né, deu uma trabalhada nos pontos centrais, nos pontos principais desses temas que se referem à Mesopotâmia. Eu espero que vocês tenham aproveitado, mandem dúvidas nos comentários, né, e vão acompanhando o canal. Se inscrevam, deem like, compartilhem, enfim, um beijão, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.